Eu nunca contei isso em voz alta para ninguém, não porque seja uma história bonita, mas porque durante anos ela foi motivo de vergonha. Antes de qualquer dinheiro, antes de qualquer estabilidade, antes de qualquer conquista, eu dormia dentro do meu carro. Um carro velho, com um banco duro, cheiro de poeira e um silêncio que gritava à noite. Eu estacionava em lugares escuros para não chamar atenção. Cobria o vidro com o que dava e tentava dormir sabendo que, dali a poucas horas, tudo começaria de novo. Não havia descanso de verdade, só pausas curtas entre um dia pesado e outro, ainda pior. De dia, eu trabalhava 14 horas, às vezes mais. Não era força de expressão, eram jornadas longas, repetitivas, cansativas. Eu aceitava qualquer coisa que aparecesse porque não tinha o direito de escolher. Quando você chega nesse ponto, não é mais sobre gosto ou vocação, é sobre sobrevivência. O corpo cansava rápido, mas a mente nunca desligava. Porque quando você está por um fio, qualquer erro parece definitivo. O mais difícil não era dormir no carro, era acordar sabendo que aquela era a minha realidade. Era levantar, ajeitar a roupa da melhor forma possível, lavar o rosto em banheiros públicos e fingir normalidade. As pessoas me viam trabalhando, mas não viam onde eu dormia. E talvez isso tenha sido o mais pesado de tudo. Carregar uma vida dupla, onde por fora eu parecia apenas cansado, mas por dentro eu estava quebrado. Houve um tempo em que minha vida não era assim. Eu já tive emprego fixo, rotina previsível, salário caindo todo mês. Não era uma vida incrível, mas parecia segura. E hoje eu sei que essa falsa segurança foi o começo do problema. Eu vivia no automático, acreditando que trabalhar duro bastava, que cumprir horários e obrigações garantiria estabilidade. Eu não construía nada, eu apenas mantinha. E quando você só mantém, basta uma queda para tudo desmoronar. Quando perdi o emprego, não houve drama. Foi rápido, frio, profissional, cortes. Essa palavra muda tudo quando você depende daquele salário. Saí com uma caixa nas mãos e uma sensação estranha de estar sendo descartado. No começo, eu ainda acreditava que seria temporário. Mandava currículos, ligava para conhecidos, repetia para mim mesmo que logo apareceria algo. Mas o tempo passou, as respostas não vieram e o dinheiro acabou. Primeiro eu vendi coisas, depois atrasei contas, depois comecei a parcelar o que não devia. Cada decisão parecia pequena, mas juntas formaram uma avalanche. Quando percebi, já estava usando o cartão para sobreviver. E cartão não foi feito para isso. Vieram as faturas, os juros, as ligações, vieram as noites mal dormidas, vieram os pensamentos que ninguém gosta de admitir. E pouco a pouco, a dignidade começou a escorrer pelos dedos. Dormir no carro não foi uma escolha planejada. Foi o último recurso. Uma noite virou duas viraram semanas. Eu dizia para mim mesmo que era provisório, mas no fundo eu sabia que estava no limite. Mesmo assim, eu acordava cedo e ia trabalhar, carregar peso, limpar, dirigir, entregar, aceitar qualquer coisa. 14 horas por dia, porque não havia alternativa. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. E quem nunca viveu, talvez esteja entendendo agora por que essa história toca tanta gente. Eu observava as pessoas indo para casa no fim do dia. Pessoas cansadas, mas com um destino, um sofá, um banho quente, uma refeição simples, coisas básicas que naquele momento pareciam luxo. E eu me perguntava onde tinha errado, em que momento minha vida tinha saído dos trilhos daquele jeito. Essas perguntas doem, mas também despertam algo, porque chega uma hora em que fugir delas cansa mais do que encará-las. Foi numa noite comum, dentro do carro, olhando para o teto manchado, que algo mudou. Não foi um momento bonito, foi um pensamento cru e direto. Se eu continuasse assim, morreria cansado. Aquela frase ficou martelando. Não era medo de morrer, era medo de nunca viver. No dia seguinte, eu trabalhei como sempre, mas comecei a observar tudo com outros olhos. Observei quem mandava, quem decidia, quem ganhava mais, sem trabalhar mais. Observei padrões, observei comportamentos e percebi algo desconfortável. As pessoas que avançavam não eram necessariamente as mais esforçadas, eram as mais estratégicas. Aquilo mexeu comigo, porque durante anos eu acreditei que esforço resolvia tudo. Agora eu via que esforço sem direção apenas te mantém ocupado. Trabalhar 14 horas por dia não estava me levando a lugar nenhum além do cansaço extremo. Eu comecei a aprender no tempo que sobrava, não em cursos caros, não em promessas milagrosas. Aprendi observando, ouvindo, lendo o que conseguia.
Prestava atenção em como o dinheiro se movia, como oportunidades surgiam para alguns e não para outros. Aos poucos, algo mudou dentro de mim. Não foi externo, foi interno. Eu parei de perguntar por que comigo e comecei a perguntar: o que eu não estou enxergando? Essa pergunta mudou tudo, porque ela tira você do papel de vítima e te coloca no papel de responsável. Dói, mas liberta. Eu percebi que precisava parar de vender apenas tempo e força física. Precisava gerar valor, resolver problemas. Entregar algo que alguém estivesse disposto a pagar não pelo esforço, mas pelo resultado. Isso não aconteceu da noite para o dia. Os primeiros passos foram difíceis. Eu errei, falhei, fui ignorado, rejeitado, mas continuei. Cada dia de trabalho deixou de ser apenas sobrevivência e passou a ser combustível para sair daquela situação. Eu comecei pequeno, muito pequeno. Um serviço simples, nada glamuroso, mas real. E pela primeira vez, alguém pagou não pelo meu tempo, mas pela solução que eu entreguei. O valor era baixo, quase simbólico, mas mudou tudo dentro de mim. Ali eu entendi algo fundamental. Dinheiro não vem do esforço, vem da utilidade. Eu reinvestia tudo. Não havia conforto, não havia luxo. Ainda dormia no carro por um tempo. Ainda trabalhava 14 horas. Mas agora eu sabia exatamente para onde estava indo. Os meses passaram. O carro deixou de ser casa. Um quarto simples apareceu. Depois algo um pouco melhor. Nada aconteceu de uma vez. Tudo foi silencioso, acumulativo, invisível para quem olhava de fora. Muita gente riu, disse que eu estava me iludindo, que aquilo não daria em nada. Mas depois de dormir no carro, a opinião dos outros perdeu força. Quando você chega ao fundo, o medo de tentar diminui. Errar deixa de ser o pior cenário. Permanecer igual passa a ser, com o tempo, o dinheiro começou a aparecer de forma mais consistente. Não porque eu fiquei genial de repente, mas porque eu parei de repetir os mesmos erros. Comecei a pensar no longo prazo, a dizer não para o que me atrasava, a escolher melhor onde colocava meu tempo e minha energia. E isso muda tudo. As pessoas começaram a notar mudanças, pequenas no começo, depois mais claras. Mas a maior transformação ninguém viu. Ela aconteceu quando eu ainda dormia no carro, quando eu ainda trabalhava 14 horas, quando eu ainda parecia fracassado aos olhos de muitos. A virada real foi silenciosa. Hoje, quando alguém me vê e conhece apenas o resultado, não imagina o caminho, não imagina o frio, o cansaço, o medo constante, não imagina quantas vezes eu quase desisti. E talvez seja por isso que eu conto essa história, porque eu sei que muita gente está vivendo exatamente essa fase invisível agora. Aquela em que ninguém aplaude, aquela em que só você sabe o quanto dói continuar. Eu me tornei milionário anos depois. Não por sorte, não por milagre, mas porque entendi que trabalhar muito não te tira da miséria. Pensar melhor te tira. A riqueza que eu construí não foi apenas financeira. Foi mental, foi estrutural, foi emocional. Eu aprendi a respeitar o dinheiro, o tempo e a mim mesmo. Eu ainda lembro do carro, do banco duro, do silêncio da noite. E eu não esqueço, porque aquilo me ensinou algo que dinheiro nenhum ensina. Quem não constrói estrutura, volta para o fundo na primeira crise. É por isso que eu continuo contando essa história. Porque ouvir histórias assim foi o que me fez continuar quando tudo parecia perdido. Se essa parte da minha vida fez sentido para você, talvez seja porque, de alguma forma, você também esteja vivendo algo parecido. E se tem algo que eu aprendi, é que ninguém sai do fundo do poço sozinho, mas a decisão de sair começa dentro. A virada que muda tudo quase nunca é visível. Ela acontece quando ninguém está olhando.